Isaías, capítulo 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que diz para Deus que Ele não vai fazer? Quem é que diz para Deus que Ele não vai poder agir? Operando eu. Deus dizendo, quem impedirá? Deus nunca deixou de agir. Deus nunca deixou de agir porque Ele é o Deus eterno. O Salmo 90, versículo 2 e 4 diz que antes que os montes nascessem e que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. Deus sempre age o tempo todo e diz lá, e diz o texto de Isaías 40, versículo 28, não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga e que não há esquadrinhação em seu coração? Deus nunca se cansa, Ele é um Deus eterno. Ele está agindo em todo o tempo da eternidade. Deus nunca deixou de agir na construção do seu reino antes da criação do planeta Terra. A Bíblia fala em Ezequiel 28, quando Deus fez Lúcifer, antes de ser diabo, quando ele era o querubim ungido, desde o dia que eu te criei, eu te coloquei, eu te estabeleci no monte de Deus como querubim protetor. Deus estava agindo antes da criação no planeta Terra. Deus nunca deixou de agir quando Lúcifer se levantou em rebelião. Está lá em Isaías capítulo 14, versículo 12, quando Satanás vai dizer, subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus vai dizer para ele, eu vou te abater até as profundidades, a profundeza do inferno. E a Bíblia fala em Apocalipse 12, 4, que o dragão, o diabo, levou 1/3 dos anjos dos céus. Se Satanás levou 1/3 dos anjos dos céus, significa que 2/3 ficaram com Deus. Então a conta é simples, para cada demônio tem 2 anjos do céu, fica tranquilo. Deus nunca deixou de agir porque é característica da sua personalidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito do Senhor se movia, agia sobre a face da terra, das águas. Jesus falou em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus nunca deixou de agir porque Ele está no controle de todas as coisas. O Salmo 103, versículo 19 diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então Deus tem o controle do universo, de todas as coisas, por isso que Ele nunca parou de agir. Deus nunca parou de agir porque o seu próprio nome indica ação. Em Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, eu sou. O nome aí é Jeová. Antes que houvesse dia, Yahvé. Yahvé é o nome que diz acerca de um Deus que agiu no passado, age no presente, vai continuar agindo na eternidade e ninguém pode impedir a sua ação. O Deus que nunca deixou de agir dá forma, ordem e beleza onde existe o caos. Deus dá forma, ordem e beleza onde existe o caos. A terra era sem forma e vazia. A terra era feia, caótica. Quando Deus começa a agir, Ele começa a dar ordem e forma onde tem o caos. E todas as vezes que Deus vai agir, Ele age debaixo dessas características. Deus, quando vai agir, Ele age debaixo disso que eu vou te falar. Deus age com prioridade. Tá? Todas as vezes que Deus vai agir, Ele tem uma escala de prioridade. Eu vou te mostrar na Bíblia. Deus age com prioridade. Deus age de forma ordenada. Deus age de forma crescente e Deus age de forma completa.
Deus não deixa nada pela metade. Deus age de maneira prioritária, ordenada, crescente e completa. Vamos ver na criação? Qual é a primeira coisa que Deus cria? E disse Deus: haja luz. Na escuridão não se produz nada. Na escuridão não se cria nada. Agora olha que informação espetacular. No primeiro dia, Deus faz a luz. No quarto, os luminares. A Bíblia está falando de uma afirmação científica. A Bíblia está dizendo que a luz é uma unidade independente do Sol e mais antiga do que ela. Você sabia que tem aproximadamente 50 a 60 anos que a ciência descobriu que a luz não provém do Sol? Porque até uns 50 a 60 anos atrás se entendia que a luz era proveniente do Sol. Aí a ciência descobriu o que a Bíblia já diz, que a luz é uma unidade independente do Sol e mais antiga do que ela. O Salmo 74, versículo 16 também fala sobre isso. Teu é o dia, tua é a noite. Preparastes a luz e o sol. Olha que coisa linda, irmão. A Bíblia está fazendo uma afirmação científica. Então a primeira coisa que Deus faz é luz. Porque para Ele poder criar plantas, as plantas precisam da energia da luz para uma coisa chamada fotossíntese. Olha como é que é uma ordem. E outra, Deus não podia criar animais sem antes colocar terra seca. Deus não podia criar animais sem antes colocar erva verde. Então, Deus vai criando as coisas numa ordem prioritária, ordenada e crescente. A última coisa que Deus faz é o homem. E quando Deus faz o homem, o versículo de número 31 do capítulo 1 de Gênesis, quando Deus foi fazendo as coisas, e viu Deus que era bom, 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 e depois que Deus faz o homem, o ser humano, e viu Deus que tudo que fez era muito bom. Olha como é que Deus faz as coisas, de maneira prioritária, crescente, prioritária, ordenada, crescente e completa. Aqui vem a palavra profética para a sua vida, para quem quer, abre a mão. Eu não sei se a sua vida está um caos, se seu casamento está um caos, se sua família está um caos, ou que área da sua vida está um caos, ou se a sua vida espiritual está um caos. Quando Deus agir nessa questão, Ele vai dar ordem, forma e beleza onde existe o caos. Recebe aí essa palavra em nome de Jesus.